Muito bem, irmãos e ouvintes, estamos aqui mais uma vez para nós desfrutarmos mais uma porção da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor que cada dia, nós podemos estar na presença do Senhor e a presença do Senhor é que nos motiva a prosseguir por meio do Espírito, por meio da vida. E hoje nós vamos estar dando sequência ao nosso estudo da palavra de Deus sobre aquelas 7 parábolas de Mateus 13, né? Nós já falamos sobre a parábola do semeador, a do joio do trigo, né? Já falamos sobre o grão de mostarda e hoje nós veremos sobre a parábola do fermento. Nós vamos ver um pouco sobre a questão da parábola do fermento, porque esta parábola está inserida na palavra de Deus. E para nosso tema, para nossa leitura, nós vamos ler Mateus 13, versículo 33. Pegue sua Bíblia, tá? Pega aí o seu caderno de anotação, caso você queira fazer alguma anotação, né? E vamos acompanhar juntos. Mateus capítulo 13, versículo 33. E nos diz o seguinte: Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Muito bem, nós vemos nessa parábola que foi usado aqui o fermento, né? Diz que o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, né? Até ficar tudo levedado. Para que serve o fermento? Nós sabemos que hoje, para fazer pão, fazer bolo e uma série de outros tipos de alimentos, se usa o fermento. E qual é a finalidade do fermento? Entre eles está fazer com que aquele alimento cresça, que ele ganhe volume. Então o fermento tem essa função de trazer volume, crescimento, ficar grande. Então um pão com fermento ele cresce, o bolo com fermento ele cresce. Se você não coloca fermento, normalmente ele não cresce, ele vai ficar chatinho, né? Mas quando se coloca o fermento, ele cresce. Então fica parecendo que o fermento é uma coisa assim até boa, né? Positiva. No campo material, podemos dizer que sim. Mas no que diz respeito às coisas espirituais, o fermento ele tem uma conotação negativa. Ele tem um aspecto negativo. E porque isso nós vamos estar vendo no decorrer desta mensagem, né? Então, se para o pão e o bolo o fermento serve para o crescer, para trazer volume, no caso da edificação da casa de Deus, isso muda. Então, nós vimos que na Bíblia, essas coisas de fermento, levedura, elas têm o aspecto então negativo. E para comprovar isso, nós vamos ler alguns versículos da Bíblia para nós vermos que esses princípios dentro da palavra de Deus, realmente eles não se enquadram adequadamente, né? Então, aqui no capítulo 5 de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Vamos dar uma lida dos versículos de 6 até o 8, tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 5, verso 6 fala assim: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Né? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Versículo 8. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Muito bem, irmãos e ouvintes, nós vamos estar considerando então esses versículos de 1 Coríntios capítulo 5, para nós vermos a importância, como a Bíblia mostra para nós, que tem coisas que não são positivas na Bíblia. Apesar de estar ali, apesar de Jesus falou que o reino dos céus é semelhante, isso não significa que é positivo. Apesar dele ter dito que o reino dos céus é semelhante, né? Mas não é ali no sentido positivo que ele falou isso. Então, o versículo 6 desse capítulo fala assim: não é boa a vossa jactância, né? O vosso orgulho. Não é boa a vossa jactância.
Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Nós sabemos que um pouquinho de fermento, quando se coloca no pão ou no bolo, não precisa colocar muito fermento. Um pouquinho já é suficiente para aquela massa ganhar volume. Percebe? A massa toda fica fermentada. Então diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. E toda a massa fica levedada, logo o fermento então permeia em toda essa massa. E aí, continuando, né, o versículo fala no 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Ah, mas se falou aqui que é para lançar fora o velho fermento, será que tem um novo fermento? Não, não tem um novo fermento. Tanto que fala aqui, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Ou seja, uma massa sem fermento. E aí ele fala, como sois de fato sem fermento. Então ele vem confirmar isso. Como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então vejam bem, irmãos e ouvintes. Na verdade, quando o Paulo fala para lançar fora o velho fermento, ele mostra o quê? Que não era necessário ter fermento, mas que fosse uma massa sem o fermento. E o que é ser uma massa sem fermento? É uma massa sem levedura, ser um asmo, né? Ser um pão asmo. O pão asmo, nós sabemos que nele não vai fermento. Por quê? Porque ele é um pão sem levedura. E quando não vai fermento, ele sustenta mais também. Ele tem uma consistência melhor. Aparentemente o fermento até enche mais, se sente mais saciado ali naquele primeiro momento, mas ele rapidinho, não é? Se dá mais fome, a fome vem mais rápido. Mas se você comer um pão sem fermento, um pão integral, um pão que não contenha fermentação, né? Ele certamente sustenta muito, muito mais. Então Paulo fala para lançar fora o velho fermento para que sejais nova massa. E ele fala, como sois de fato sem fermento? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E aí o verso 8 então fala, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento. Então, novamente o Paulo vem dizer, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Então aqui existe um tipo de fermento diferente. A maldade e a malícia são fermentos. Tipos de fermento, existem muitos outros, mas aqui tem maldade e malícia como uma espécie de fermento que Paulo cita. Então ele fala que nem com o velho, nem com o fermento da maldade, nem da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Quem são os asmos da sinceridade e da verdade? São os irmãos de coração simples, puro, que buscam o Senhor. E o velho fermento é exatamente aqueles que querem viver sem o Senhor ou ter um viver que não seja de acordo com o Senhor. Mas a conotação para nós aqui ela é mais abrangente do que isso. Ela vai muito mais além, não é? Ela é muito mais do que essa questão. E para nós exemplificarmos isso, nós precisamos de ver que a Bíblia ela é muito completa, né? A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela abrange os detalhes para nós, mostrando para nós que todas essas coisas não fazem parte do corpo, percebe? E o fermento, ele representa também as coisas ruins que o homem pratica e os seus ensinamentos maus. Aqui em Mateus 16, versículos de 6 até o 12, nós vamos ler também para nós vermos um pouco mais sobre essa questão do fermento. Mateus 16, de 6 a 12. Acompanhe aí na sua Bíblia para você ver o que Jesus fala sobre esse tipo de fermento também, para que nós possamos ter uma conclusão melhor do assunto, né? Então, Mateus capítulo 16, versículo 6. Mateus 16, 6. Fala assim, e Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes?
nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? E o versículo 12: então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, irmãos e ouvintes, aqui esse texto deixa bem claro para nós que esse tipo de fermento que está aqui em Mateus 13, né, ele não é positivo, porque esse fermento está referindo-se a ensinamentos diferentes, a práticas diferentes, àquelas que não condizem com a palavra de Deus. Então Jesus deixa muito claro para os discípulos, porque os discípulos não entenderam quando Jesus falou sobre aquilo, sobre a questão do fermento. Eles pensaram que é porque eles não tinham trazido o pão, então Jesus automaticamente estava falando para eles daquilo ali. Mas Jesus não estava se referindo a esse tipo de fermento. Ele falou: olha, vocês precisam acautelar dos ensinos, né, dos escribas e fariseus, né? Como diz o verso 11: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos, tomais cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Tomem cuidado com o que eles ensinam, com o que eles praticam, aquilo que eles fazem, porque isso não está dentro do princípio do propósito de Deus. Então, irmãos e ouvintes, quando nós buscamos o Senhor, nós precisamos tomar muito cuidado com respeito ao que nós praticamos, ao que nós fazemos para Deus por meio da sua palavra. Precisamos tomar a palavra como nossa base. E é por isso que precisamos estudar a palavra, ler a palavra, tomá-la como nosso alimento, porque senão ela se torna um livro meramente doutrinário e não surte efeito. Ela não vai servir para muita coisa ou quase para nada. Mas quando a palavra de Deus se torna alimento para nós, o resultado é múltiplo. Primeiro, a palavra nos supre. Ela supre a nossa necessidade. E, em segundo lugar, ela supre as pessoas com as quais nós convivemos, as pessoas com as quais nós nos relacionamos e com as quais nós podemos estar falando da palavra. Então, a palavra de Deus é para alimento. Nas mensagens anteriores, nós citamos que o grão de mostarda, o grão de trigo, para que serviam eles? Eram para alimento. Mas a questão é que o propósito para o qual eles foram usados não foi para alimento. E daí surgiram tantos problemas como nós já vimos. E nesta mensagem nós estamos vendo mais uma vez a questão do fermento. Lembrando uma coisa, quando Jesus saiu a semear, lembra a parábola do semeador? A primeira que nós falamos? O semeador saiu a semear e disse que a semente era boa. Ele semeou em vários tipos de solos, pelo menos 4 ali, até encontrar um solo que fosse uma boa terra. E o solo nós vimos que representa o coração humano, não é? Cada pessoa tem um coração de um jeito. Uns mais duros, outros mais flexíveis, e a semente só pode entrar no coração mais flexível, mais macio, mais maleável, onde já foi trabalhada a terra. Percebe? E qual é o objetivo da semente cair ali? Nós vimos que um frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Isso mostra que a palavra surtiu efeito. Ou seja, a palavra se tornou um alimento. Ela não apenas virou um fruto, mas ela se multiplicou e se tornou alimento. Deus nos chamou para, primeiro, nós sermos supridos com a palavra, para nós sermos alimentados dela. Depois levar esse alimento a quem? A outros também que precisam dele. Só que nós vemos aqui que o fermento, ele é um acessório à parte. Né? Ele é um acessório à parte. E quando se acrescenta o fermento, modifica a massa completamente. Logo, o pão não é um pão integral. Ele não é um pão sem fermento, mas é um pão afermentado e, consequentemente, dentro da palavra de Deus, é negativo, porque representa ensinamentos falsos fora do princípio da palavra de Deus. Então, o fermento, que aqui como nós vimos que diz respeito aos escribas e fariseus, que era a sua doutrina, né? As coisas de Deus, elas não se misturam com as questões humanas.
Nós não podemos misturar a palavra de Deus com as filosofias, com a cultura humana, com a política, com coisas parecidas, porque ela não combina com isso. A palavra de Deus é pura, ela é limpa, ela não pode ser misturada com as coisas com as quais o homem cria neste mundo e quer fazer um mix, fazer uma mistura ali, uma mescla. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela por si só surte efeito. Eu não preciso usar de artimanha para acrescentar à palavra alguma coisa, para que ela faça ou produza algo, porque ela por si só é vida. Ela tem vida em si mesma, porque a palavra denota quem? O próprio Deus. Ele é a palavra. Por isso essa palavra é suficiente para as pessoas. É o pão asmo. Então nós precisamos dessa palavra no nosso dia a dia, precisamos tomá-la como nossa vida, como nosso tudo, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Então, a igreja, nós já falamos também em mensagens anteriores, né, desse estudo, que a igreja ela é o quê? Ela é a realidade do reino dos céus, né? E a igreja, como o reino dos céus aqui na terra, ela é a fina flor de farinha, sabe? A igreja é a fina flor de farinha, sem mistura, é como o pão às pessoas, né? Então, na verdade, quando nós perdemos a essência dessa pureza, dessa simplicidade, muitas vezes nós buscamos outras coisas para querer complementar. Mas isso não vai trazer resultado, porque a palavra de Deus é a única que pode trazer resultado nessas situações, não é verdade? Então, quando nós vemos que há essa mistura nas coisas de Deus, o que acontece? A consequência disso é o enfraquecimento do testemunho, da realidade da fé, do viver diário humano, né? Então o Senhor, ele não tem realidade no viver nosso. O nosso viver perde a realidade de Deus, porque nós incrementamos coisas além de Deus. E Deus só quer que nós o tomemos como nossa vida, Ele sendo a nossa vida. Para isso Cristo veio como tal para nós. Então a igreja não pode ser levedada. A igreja não pode ter levedo, ela não pode ter mistura, ela não pode ter fermento, porque senão ela perde a sua essência, não é? Ela perde a sua eficácia como corpo de Cristo nessa terra. E também perde o seu objetivo para o qual o Senhor chamou a igreja. Então, nós vemos aqui, podemos ver Gênesis, capítulo 18, versículo 6, porque é interessante, em Gênesis tem uma passagem muito interessante, no capítulo 18, e o versículo 6, que nós não podemos deixar de ler. Acompanhe na sua Bíblia, leia aí, veja o que aconteceu. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Agora nós vamos voltar lá em Mateus 13, novamente, o versículo 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Se vocês observarem lá em Gênesis, lá fala de 3 medidas de farinha, né? O Gênesis 6, que fala que Abraão apressou e diz que amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. E aqui fala 3 medidas de farinha. Isso mostra o quê? Que a farinha em si só, ela é pura. É para fazer pão, é para alimento. Mas quando ela acrescenta essa farinha algo mais, ela já não é uma farinha pura. E queremos dizer então que quando nós fomos salvos, o Senhor salvou-nos no nosso espírito, a mim e a você, para nós sermos puros para Ele. Nós agora pertencemos ao Senhor. Não pertencemos mais ao mundo, à cultura humana, não é? Aos rudimentos desse mundo, como a Bíblia diz, mas ao Senhor. Não quer dizer que nós vamos sair do mundo, abandonar tudo, nada disso. O que quero dizer aqui é que nós não podemos tomar a prática do mundo ou as suas práticas para o nosso viver. Não precisamos mais. Nós precisamos agora tomar Cristo como a nossa vida, como aquele que nos supre. Então o Senhor vem mostrar para nós que a farinha, ela aqui representa algo puro. E essa mulher aqui representa o quê? Representa a igreja em degradação. Porque se a mulher representa a igreja na terra, né? Em várias passagens nós vemos isso na Bíblia. Aqui nesse versículo específico, ela está representando a igreja de uma forma degradada. Essa mulher, ela perdeu o rumo, ela perdeu a rota. Ela tomou um princípio diferente, um caminho além de Cristo. E como consequência, ela acrescentou fermento, né? Ela levedou a massa. E qual é o resultado de tudo isso? Ela entrou em degradação espiritual. E como consequência, ela não pode cumprir o plano de Deus na terra.
propósito de Deus, o seu desejo de cumprir a sua vontade, a sua economia, o seu bom prazer, ficou de lado. Porque muitas coisas foram acrescentadas além de Cristo e Cristo ficou de lado. Muitas coisas foram colocadas no lugar dele. Então o Senhor acabou perdendo a sua função. Que o Senhor possa conceder a nós, irmãos e ouvintes, a graça de Ele não perder a função em nossa vida. Que nós sejamos pessoas que amam o Senhor, né? Que o Senhor habite em nós. Que o Senhor ganhe o nosso coração cada dia. Então, nós vimos aqui, e até aqui nós vimos as 4 parábolas, né? Então, hoje nós estamos concluindo as 4 das 7 parábolas que nós vamos ver. Então, como eu disse, nós já vimos a parábola do semeador, a do joio e do trigo, a do grão de mostarda e hoje, então, a do fermento. Mostrando para nós a importância de nós buscarmos o Senhor e não ficarmos presos a coisas desse mundo. E para concluirmos, nós vamos ler Mateus 13, 24 e 25. Então, vamos ainda concluir aqui Mateus capítulo 13, versículos 24 e 25. Fala assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Essa parábola refere-se à última que nós vimos sobre essa questão, né? Então nós vimos o quê? Que hoje nós temos a palavra da verdade, sem mistura. Não tem joio, não tem trigo, não tem nada que possa levedar, não tem fermento, né? E quem é que pode fazer isso com o homem? Somente Cristo. Tirar todo o fermento da nossa vida, todas as coisas deste mundo, a filosofia, a cultura humana, as coisas do conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa vida, tudo aquilo que visa substituir Cristo. Irmãos e ouvintes, não precisamos disso. Precisamos unicamente da pura palavra de Deus que nos supre, que nos enche, que nos dá a graça. Então, esses versículos que nós citamos de Mateus 13, de 1 Coríntios 5 e aqui novamente Mateus 13, 24 e 25, vem mostrar para nós que a igreja não precisa de nenhum subterfúgio, além de ser a igreja. A igreja é simplesmente a noiva, o corpo de Cristo, sem mistura, sem nada deste mundo, mas aquela que foi comprada para servir unicamente ao seu Senhor e também é aquela que hoje serve de alimento às pessoas, porque ela tem a pura palavra, sem fermento e sem nenhuma levedura. Que o Senhor possa nos dar graça, sabedoria, para continuarmos assim com o coração de pureza devidas unicamente a Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe.